E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui o nosso Revendo Conceitos da semana. Nesse Revendo Conceitos, quero revisar tudo aquilo que a gente estudou na nossa aula 1 do capítulo 8 de Eletrostática, perfeito? Nessa aula em específico, a gente deu o pontapé inicial para o nosso estudo geral, tá? Da eletricidade. Lembra que eu já comecei a aula definindo com vocês o conceito básico da eletricidade, tá? A gente sabe que todo corpo na natureza é composto de uma partícula fundamental que é o átomo. E o átomo ele tem o seu núcleo e a sua eletrosfera compondo ele de forma geral, certo? A eletrosfera é onde estão presentes os elétrons, os que são responsáveis pela carga negativa, tá? No núcleo estão os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons são os caras responsáveis pelas cargas positivas e os nêutrons eles têm carga zero. Tá? Então, a gente já fala na nossa aula de parte introdutória, tá? A gente já fala que todo corpo neutro ele apresenta todos os seus átomos de forma neutra, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. O próton é o antagonista do elétron e assim sucessivamente, tá? O elétron ele vai sempre ser a carga oposta do próton. Então, quando a gente fala que um corpo está neutro, a gente está dizendo que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E as cargas dos prótons e elétrons se anulam, gerando uma carga geral líquida igual a zero. Perfeito? Quando a gente fala que um corpo está carregado positivamente, é porque ele possui mais prótons do que elétrons, tá? Ou seja, ele tem elétrons e falta. Perfeito. E por fim, se a gente fala que um corpo está carregado negativamente, é porque ele tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele é mais negativo, tá? Então, eu quero que você sempre carregue isso, tenha essa noção sempre, tá? Quando eu falo que um corpo está positivo, é porque ele tem falta de elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons. Ele quem? Todo o corpo, tá? Todo o corpo é composto de átomos, então cada átomozinho desse corpo aí, ele tem esse balanço aí de cargas, tá? Ele teria mais prótons do que elétrons, se fosse carregado positivamente, e ele teria mais elétrons do que prótons, se fosse carregado negativamente, tá? Então tenha essa noção, perfeito. E aí eu já quero enfatizar contigo o conceito de eletricidade estática, tá? A eletricidade estática é quando o corpo está eletrizado, ou seja, quando o corpo está ou com mais prótons ou com mais elétrons do que ele deveria, tá? Quando eu falo do que ele deveria, porque todo corpo da natureza busca a neutralidade, tá? Então, essa eletricidade estática é quando o corpo ele tem excesso de carga elétrica em si, tá? Na sua superfície. Então, a gente fala que esse corpo ele está eletrizado com cargas elétricas estáticas, tá? E aí eu quero te reforçar que é um conceito muito simples, mas que você não pode esquecer nunca. Se o corpo está positivo é porque ele tem mais prótons do que elétrons. Se um corpo está negativo é porque ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Não esquece disso. Perfeito. E aí a gente começou a aula já definindo dois princípios básicos da eletrostática, tá? Esses princípios eles são muito importantes. Quem fez o Enem ano passado tá ligado que um desses princípios aqui que eu coloquei, é verdade, um não, né? Dois dos princípios que eu coloco aqui foram cobrados no ano passado numa questão de eletrostática que caiu no vestibular, tá? E aí eu quero ler os princípios só para a gente relembrar. Princípio da conservação de carga. Letra A. A carga elétrica é uma propriedade física da matéria, ou seja, todo corpo na natureza possui carga elétrica. Se a carga elétrica positiva e negativa dele o número de prótons e elétrons for igual, então a gente tem que a carga líquida dele é nula, ele está neutro, tá? Mas todo o corpo ele pode ter excesso de elétrons ou falta de elétrons, que representa um excesso de prótons, né? Letra B. As cargas elétricas criam e são sujeitas a forças elétricas. Perfeito. Letra C. Cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas. Desculpa, esse ponto aqui foi justamente o ponto em que ele esteve presente no Enem, tá? A carga elétrica ela não se cria, ela é trocada. E eu quero te lembrar que essa troca de carga é a troca de elétrons, tá? Quando um corpo ele fica carregado negativamente é porque ele ganha elétrons. Quando o corpo fica carregado positivamente é porque ele perde elétrons.
Nunca pode se ganhar ou perder prótons, tá? Nunca. Se ganha ou se perde elétrons, não esqueça disso, tá? Perfeito. E letra D, teremos dois tipos de cargas elétricas, a positiva e a negativa. Perfeito. No segundo princípio, eu tenho aí letra A, cargas de sinais opostos se atraem e de sinais iguais se repelem. Esse item também foi citado no Enem do ano passado, tá? E letra B, corpos neutros serão atraídos por ambos os tipos de carga elétrica. Isso é importante, tá? Um corpo neutro, ele sofre sim força elétrica. Ele sofre força elétrica através do fenômeno da indução, perfeito? Então, esse corpo neutro, ele sempre será atraído. Se chegar uma carga negativa perto dele, o corpo neutro é atraído. Se chegar uma carga positiva perto dele, o corpo neutro é atraído, tá? Não esquece disso. Perfeito. Logo após isso, para a gente começar a eletrização de um corpo, tá? Que é uma parte importantíssima da nossa aula, eu falei dos condutores isolantes, tá? Quero reforçar que os condutores são aqueles caras que possuem, na verdade, uma grande facilidade em conduzir cargas elétricas, tá? Então, qualquer corpo que conduz muito bem carga elétrica, que tem uma alta condutividade elétrica, a gente chama de condutor. E em aula eu citei que são 3 espécies de condutores, tá? Os condutores de primeira espécie são os metais, o de segunda espécie, que são os íons, soluções eletrolíticas, e os terceiros são os gases ionizados, perfeito? Falei desses 3 carinhas, citei exemplos em nossa aula, tá? Para que vocês fiquem atentos. E o isolante é aquele cara que tem por função conduzir muito mal a eletricidade. A gente chama de isolante porque ele conduz tão mal que parece que ele está isolando, tá? Mas é um cara que conduz muito mal a eletricidade. Então, ele tem uma baixíssima, uma fraca condutividade elétrica. Perfeito? Tranquilo. Após isso, definimos aí a eletrização de um corpo. Foi o que eu acabei de citar para tu, tá? Se eu quero eletrizar um corpo positivamente, esse cara vai perder elétrons, certo? Para que ele fique no final positivo, perfeito? E um corpo eletrizado negativamente é aquele corpo que vai ter que ganhar elétrons, tá? Ele ganhou elétrons para que no final ele fique negativo, perfeito? E eu lembro que para eletrizar um corpo, a gente tem justamente essa historinha de, olha, eu posso eletrizar por atrito, eu posso eletrizar por indução, eu posso eletrizar por contato. Vou revisar tudo aqui com vocês, tá? Mas eu quero que você faça essa leitura do Fique Ligado, que é uma coisa que alguns alunos perguntam em sala, a gente comenta, mas essa leitura aqui, ela é bem fundamental aí para tu ter uma base boa, tá? Então faz essa leitura aí no teu livro. Aliás, tu tem que fazer a leitura do livro todo, né, para pegar uma base massa, para linkar, para ligar tudo aquilo que eu falo em aula com aquilo que tem no livro, tá? Que a teoria é bem importante. Aí eu quero que você faça a leitura para que você ganhe mais base ainda, perfeito? Dessa sentença daqui, dessa parte daqui, perfeito? Tranquilo. Falando agora dos processos de eletrização, tá? Os processos de eletrização são 3. Eletrização por atrito, por contato e por indução, tá? De forma bem prática, revisando rapidamente. A eletrização por atrito, a gente vai eletrizar 2 corpos inicialmente neutros e inicialmente não, sempre, né? Eles serão isolantes, tá? E aí quando eu atritar os dois, um corpo fica com carga negativa e outro fica com carga positiva. É como se no atrito elétrons saíssem de um corpo e fossem para o outro corpo, tá? Por isso que um fica por perder elétrons positivo e o outro por ganhar elétrons fica negativo. No final das contas, na eletrização por atrito, os dois terminam com a mesma carga. Lembra que carga é aquele que, tá? Eles terminam com a mesma carga, certo? Só que de sinais opostos. Um fica positivo e o outro fica negativo, tá? Na eletrização por atrito, a gente vai ver a quantidade de elétrons que sai de um corpo para outro. Se eu quiser calcular a carga de verdade, eu aplico N vezes zero, né? Onde N é justamente o número de elétrons que um ganhou ou que o outro perdeu. Se eu contar aqui, a C dela ganhou 6 elétrons, ela estava neutra. Então, se ela terminou com 6 elétrons, então N seria 6. Lembra que o E é uma constante, que é a carga elementar de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, quando a gente multiplicar o número de elétrons pela carga, a gente acha o quê? Que é a carga de fato, tá? Lembra que essa carga aqui ela é dada em coulombs, certo? Que é um C maiúsculo. Perfeito? Tranquilo. E eu quero que tu lembre que, para a gente saber quem fica negativo e quem fica positivo, eu não tenho que decorar não, tá? A seda fica negativa sempre e o vidro fica positivo sempre. Não tenho que decorar isso não. Quem vai te dizer isso é a série triboelétrica, tá? Ela vai mostrar para tu quem fica negativo e quem fica positivo. Como é que ela mostra? Olha aqui, a seda e o vidro. Quem tiver mais acima, perto do sinal positivo, fica positivo.
Quem estiver mais abaixo, perto do sinal negativo, fica negativo. Como a seda está mais embaixo e o vidro está mais em cima, seda fica negativa e o vidro fica positivo, tá? Na eletrização por contato, de forma bem prática, é quando dois corpos condutores, pelo menos um inicialmente carregado, entram em contato. Então, eu faço até um exemplo aqui, ó. Imagina o corpo A com carga mais 8 e o corpo B com carga mais 10 coulombs. Quando eles entram em contato, a gente soma a carga dos dois, que deu 18, porque ambos são positivos. E aí, quando a gente separar, cada um fica com a metade do total, que era 18. Então, por isso que no final, cada um ficou com 9. E aí, na eletrização por contato, no final, os dois ficam com a mesma carga e o mesmo sinal. Perfeito? Tranquilo. Aqui na leitura do livro, eu coloquei até outros exemplos. Então, eu peço que você sempre leia a teoria do livro para que você fique com mais confiança ainda, tá? A aula junto da teoria vai te dar uma confiança muito grande, perfeito? Então, estuda para tu ficar por dentro de todos os detalhes, perfeito? Então, dito isso, a eletrização por contato ela é bem simples, tá? E eu te lembro até coloco aqui novamente, eu te lembro que na eletrização por contato é como ele já me dá a carga, e ele pode perguntar o número de elétrons, tá? Então, aqui na carga, tu coloca o quanto de carga um corpo perdeu ou ganhou, e aqui tu vai achar o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, tá? Faço essa analogia aqui e em aula a gente definiu isso de forma bem detalhada, perfeito? E por fim, na eletrização por indução, eu lembro que são dois corpos, um inicialmente neutro, esse cara está inicialmente neutro, carga zero, e chega o indutor com carga ou positiva ou negativa. E aí, no ato de aproximação, não existe toque, no ato de aproximação, o indutor induz cargas de sinais opostos no induzido. E aí a gente aterra o induzido, e aí a Terra faz questão de neutralizar as cargas que estavam sobrando, tá? E aí quando ela neutraliza, o corpo no final fica com a mesma carga, certo? A mesma quantidade de carga do outro, só que com um sinal oposto, perfeito? Aí eu coloco até aqui o passo a passo, olha. O corpo neutro, o corpo positivo chegou próximo, né? Quando o corpo positivo chegou próximo, ele vai puxar todos os elétrons para pertinho e vai induzir uma repulsão nos prótons, perfeito? E aí, quando a gente aterrar, perceba, quando a gente aterrar o corpinho, a Terra manda elétrons para neutralizar os prótons que estavam a mais, os prótons que estavam sobrando, porque esses prótons acabaram dançando, porque os elétrons preferiram quem chegou recentemente, tá? E aí, por fim, a gente corta o aterramento, a gente separa o aterramento, e quando a gente separa o aterramento, os elétrons estão reagindo, tá, com os prótons de quem está bem pertinho dele. E aí, por fim, eu afasto o corpo que chegou com a carga e, por fim, o corpo que a gente chama de induzido, que ele estava neutro inicialmente, ele termina com a mesma carga de quem chegou, só que com a carga de sinal oposto, tá? Perfeito. E aí lembra, o que eu acho aqui nas figurinhas é o número de elétrons. Então, para achar a carga de verdade, que é igual a NE, onde N é o número de elétrons que tu está vendo em excesso. Só isso, perfeito? Tranquilo. Após isso, lembra que a gente definiu a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb é a lei matemática que define o cálculo da força a força elétrica de interação entre duas cargas, perfeito? Quando duas cargas se interagem, existe uma força elétrica entre elas. Se as cargas forem de sinais opostos, a gente vai ter uma atração, cargas de sinais iguais, a gente vai ter uma repulsão. E assim a gente calcula a força elétrica entre duas cargas, tá? Constante, valor de uma carga, valor de outra carga e a distância entre eles ao quadrado. Essa distância é em metros, tá? E as cargas, obviamente, devem ser em coulombs, perfeito? Tranquilo. A constante a questão vai te dar, certo? No vácuo, 9 vezes 10 a nona. E a força elétrica, obviamente, ela vai ser em Newton, certo? Uma coisa que é fundamental da gente perceber, a força elétrica que surge nas duas cargas que estão interagindo são forças elétricas iguais, tá? Elas são idênticas, porque são par, ação e reação. Perfeito? Tranquilo. E outro ponto importante, a força elétrica é diretamente proporcional às cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Exemplo, se a distância aumentar 5 vezes, a força diminui 5 vezes ao quadrado, ou seja, 25 vezes. O que acontece com a distância, acontece o inverso ao quadrado com a força. Perfeito? Tranquilo. Aqui eu até cito o gráfico, tá? O gráfico da força elétrica, certo? Mas que acaba não sendo tão fundamental assim, que é um gráfico que ele demonstra justamente a força elétrica em função da distância, tá? Não é fundamental, é só de fato para a gente fazer uma analogia com a formulazinha, perfeito? Mas não é importante, perfeito? Tranquilo. E aí eu quero só citar uma coisa importante, que a força elétrica, ela depende das cargas e depende da distância, mas que você entenda que as cargas sendo diferentes ou iguais, as forças sempre serão iguais, porque são par, ação
e reação. Perfeito? Tranquilo. Aí, para a gente chegar na reta final da nossa revisão e da nossa aula, eu defini com vocês campo elétrico, que ele é semelhante ao campo gravitacional, tá? O campo elétrico, ele é uma região que surge ao redor de qualquer carga carregada, tá? Como essa região aqui em azul que a gente desenha, perfeito? E aí, qualquer carga carregada gera ao seu redor essa região de campo elétrico. E essa região de campo elétrico, ela passa um aviso. Ela diz assim, olha, qualquer outra carguinha que entrar aqui nessa região vai sofrer força. Então, o campo elétrico é como se fosse, tá? Uma gravidade. Porque a gravidade, ela depende do planeta que está gerando. E a força gravitacional depende do planeta que está gerando e de quem chegou perto do planeta para ser atraído. A mesma coisa é o campo elétrico. O campo elétrico depende da carga geradora exclusivamente, que é a carga que fica aqui no meio. E a força elétrica depende da carguinha que vai chegar junto da carga geradora, tá? A carguinha que entrar aqui, junto à carga geradora, ela vai sofrer força elétrica, certo? Mas se essa carguinha geradora não tivesse aí, existiria o aviso, que é o campo elétrico. O campo elétrico é basicamente dizendo assim, olha, essa seria mais ou menos a quantidade de força que eu vou oferecer para cada carguinha, para cada coulomb que entrar aqui, perfeito? O campo elétrico é um aviso. E a gente consegue calcular o campo elétrico em qualquer ponto no interior dessa região de campo elétrico, tá? Qualquer ponto. Basta que a gente tenha a distância, a distância do centro da carga geradora até o ponto de interesse, vamos supor, ponto P. Então, essa distância aqui é a distância que eu vou usar na formulazinha do campo elétrico para calcular o campo elétrico, tá? Campo elétrico é K quesão sobre D ao quadrado. Perceba, campo elétrico depende apenas da carga geradora, tá? Campo elétrico, a unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb, tá? Ou então o volt por metro, perfeito? São as duas possíveis unidades que a gente vai trabalhar aí para o campo elétrico, perfeito? Então, reforçando, o campo elétrico só depende da carga geradora, tá? E o campo elétrico, por convenção, ele possui um sentido, tá? Se a carga geradora for positiva, o campo elétrico é sempre saindo no ponto em que a gente está calculando. Se a carga geradora for negativa, o campo elétrico ele vai ser sempre entrando na carga geradora, certo? Analisando o ponto de interesse, perfeito? Então, se eu quero calcular nesse ponto, pega a distância do centro até o ponto e o campo elétrico apontaria para o centro, tá? Apontaria entrando para o centro da carga geradora. Se fosse positiva, a carga geradora sendo positiva, o campo elétrico ele sai, tá? Lembra, o campo elétrico só depende da carga geradora, tá? Perfeito. Essa figurazinha eu analisei em aula, o que ela significa, tá? A gente demonstrou que a carga geradora sendo positiva, olha, o campo elétrico é sempre saindo. Carga geradora positiva, o campo elétrico é sempre saindo. Carga geradora negativa, o campo elétrico sempre será entrando. Carga geradora negativa, o campo elétrico sempre será entrando, tá? Já a força elétrica, para eu desenhar para onde ela aponta, a gente precisa visualizar os dois sinais. Por exemplo, a carga geradora positiva e a que está sofrendo, a carguinha que entrou no campo é positiva também, então a força elétrica é de repulsão. O campo elétrico não depende dessa carguinha, o campo elétrico só depende da carga geradora, perfeito? Então vamos supor, nessa situação aqui, carga geradora positiva e a carga de prova, que é a carga que sofre, negativa. Então perceba que a força elétrica foi de atração, porque opostos se atraem. Mas o campo elétrico só depende da carga geradora, que é positiva, sempre saindo, perfeito? A gente, obviamente, em aula a gente definiu isso de forma bem detalhada, mas fica atento, tá? E aí, para finalizar o cálculo do campo elétrico, essa relação também é verdade. Por exemplo, eu consigo, através da força elétrica, achar, por exemplo, o campo elétrico, perfeito? Porque essa relação força elétrica é igual a campo elétrico vezes carga, ela é verdade, certo? Então, essa carga é a carguinha pequena, é a carga de prova, é a carga que sofre o campo. Esse campo é o campo provocado pela carga geradora e essa força é a força que surge entre as duas carguinhas, perfeito? Então, ele te dando duas grandezas, tu acha a terceira, tá? Então, você pode achar qualquer coisa aqui dentro. Então, a gente tem basicamente três fórmulas. Essa daqui, beleza? Essa daqui, certo? E, obviamente, a lei de Coulomb, que é fundamental, perfeito? E, por fim, a gente definiu o conceito de campo elétrico uniforme, que é um campo que é gerado por duas placas paralelas, tá? Esse campo elétrico uniforme, ele serve para que a gente gere em seu interior, nessa região aqui, um campo elétrico sempre constante, tá? E se eu for desenhar um campo elétrico, lembra, o campo elétrico ele sempre sai da placa positiva e entra na negativa. Então, essas seriam as linhas de força do campo elétrico, tá? Que são as linhas de campo elétrico, perfeito? As linhas de campo elétrico, que são sempre saindo do positivo e entrando no negativo, tá? E aí, qualquer carguinha de prova que entrar nesse campo, ela vai sofrer uma força elétrica, tá? Uma força elétrica constante, perfeito? Tranquilo. E aí, nessas anotações, eu até pedi que você fizesse justamente esse movimento de uma carga que entrasse nesse campo uniforme, tá?
Vamos supor, se aqui fosse positivo em cima e aqui fosse negativo embaixo, o campo ele sai do positivo e entra no negativo, tá? Sempre é isso, sai do positivo e entra no negativo. Ah, professor, aqui foi o contrário. Sim, porque o positivo estava embaixo e o negativo em cima. Aqui eu desenho o contrário justamente de propósito para a gente poder revisar qualquer coisa, tá? E aí, de repente, uma carguinha neutra aqui, uma carguinha negativa que entra aqui, ela subiria, ela tenderia a subir. Estou supondo que não existe peso, tá? Ela tende a subir porque ela vai ser repelida pela placa de baixo e puxada pela placa de cima. Uma carguinha positiva que entrar aqui, ela vai cair, porque ela vai ser repelida pela placa de cima e atraída pela placa de baixo, perfeito? E qualquer outra carga que entre lateralmente, ou negativa, que vai entrar lateralmente, quando ela entrar lateralmente, ela vai acabar sendo atraída para a placa positiva. E qualquer carga positiva que entre, ela seria atraída em direção da placa negativa, tá? E aí eu lembro que a gente até falou do experimento de Millikan, tá? O experimento de Millikan, ele é bem importante, bem interessante, porque é justamente usando essas placas a gente consegue equilibrar uma carga elétrica de prova. Lembra disso? E a carga elétrica de prova, ela tem que ter o mesmo sinal, se ela quer equilibrar, ela tem que ter o mesmo sinal da placa de baixo, tá? Por quê? Essa carga no experimento de Millikan, ela tem peso. Então, o peso puxa para baixo e a força elétrica sempre vai ter que apontar para cima. Ou seja, a força elétrica, para equilibrar, ela tem que estar para cima porque o peso está sempre para baixo. E a gente escreve força elétrica igual peso. Força elétrica é campo elétrico vezes carguinha de prova e peso é massa vezes gravidade. Então, com o experimento de Millikan, a gente consegue achar qualquer coisa que esteja aqui dentro. Perfeito? E por fim, para a gente finalizar e não ficar tão grande como está essa revisão, eu quero lembrar vocês que nessa parte da aula eu utilizei essa teoria para explicar a vocês a famosa gaiola de Faraday. Então, de forma bem sucinta, quero te lembrar que toda estrutura metálica, tá? Toda estrutura metálica, um carro, um ônibus, um avião, qualquer coisa que seja metálico, a gente consegue, no interior dessa situação, dessa carenagem metálica, a gente consegue dizer que o campo elétrico é sempre zero. Então, em qualquer ponto no interior, tá? O campo elétrico é sempre zero por conta do fenômeno da blindagem eletrostática, ou seja, o campo elétrico ele é zero, fazendo com que qualquer interação elétrica não consiga entrar. A interação elétrica, ela de fora, sempre vai ficar fora, ela escorre por fora literalmente, tá? Ela não consegue entrar nessa estrutura metálica, tá? E aí por isso que o melhor canto de se estar numa tempestade de raio é dentro de um veículo metálico, tá? Por conta do fenômeno da blindagem eletrostática. Não tem nada a ver com o pneu, tá? O pneu não vai isolar. O fenômeno da blindagem eletrostática aqui te salva. Perfeito? Em aula eu aprofundei muito mais isso, certo? Falei de várias situações, mas aqui eu só estou revisando rapidamente, perfeito? Qualquer dúvida, sempre lembre que pode contar comigo, beleza? Então a gente finaliza por aqui nossa revisão. Qualquer coisa, estou por aqui, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!